milhares de anos na escuridão até Colombo, Copérnico e seus contemporâneos redescobrirem o trabalho feito aqui? Eu não posso dar uma resposta simples, mas isto eu sei. Não há registro em toda a história da biblioteca de que qualquer um dos ilustres eruditos e cientistas que trabalharam aqui tenha desafiado seriamente uma única suposição política, econômica ou religiosa da sociedade em que viviam. A permanência das estrelas foi questionada. A justiça da escravidão, jamais. A ciência e o aprendizado eram, em geral, o refúgio dos poucos privilegiados. A vasta população desta cidade não tinha a mais vaga noção das grandes descobertas que estavam sendo feitas dentro destas paredes. Como poderia ter? As novas descobertas não eram explicadas nem popularizadas. O progresso feito aqui pouco a beneficiava. A ciência não fazia parte de suas vidas. As descobertas na mecânica, digamos, ou na tecnologia a vapor, eram aplicadas principalmente no aperfeiçoamento de armas, no encorajamento da superstição, na diversão dos reis. Os cientistas jamais pareceram compreender o enorme potencial das máquinas para libertar o povo do trabalho árduo e repetitivo. As grandes conquistas intelectuais da antiguidade tiveram poucas aplicações práticas. A ciência jamais capturou a imaginação da multidão. Não havia contrapeso para a estagnação, para o pessimismo, para a rendição mais abjeta ao misticismo. Então, quando, depois de muito tempo, a multidão veio para botar fogo aqui, não havia ninguém para impedi-la. Eu vou contar sobre o final. É uma história sobre a última cientista a trabalhar neste lugar. Matemática, astrônoma, médica e diretora da Escola de Filosofia Neoplatônica em Alexandria. É uma gama extraordinária de conquistas para alguém em qualquer época. Seu nome era Hipácia. Ela nasceu nesta cidade em 370 d.C. Era uma época em que as mulheres essencialmente não tinham opções, elas eram consideradas propriedades. Porém, Hipácia foi capaz de mover-se livre e desinibidamente por domínios tradicionalmente masculinos. Por todos os relatos, ela possuía grande beleza e, embora tivesse muitos pretendentes, não tinha interesse no casamento. A Alexandria da época de Hipácia, há muito tempo sob domínio romano, era uma cidade em grave conflito. A escravidão, o câncer do mundo antigo, tinha extraído da civilização clássica a sua vitalidade. O crescimento da igreja cristã estava consolidando o seu poder e tentando erradicar a influência e a cultura pagãs. Hipácia ficou no foco, no epicentro de forças sociais poderosas. Cirilo, o bispo de Alexandria, a desprezava. Em parte por causa de sua amizade íntima com o governador romano, mas também porque ela era um símbolo do aprendizado e da ciência que eram largamente identificados pela igreja nos primórdios com o paganismo. Em grande perigo pessoal, Hipácia continuou a lecionar e a publicar, até que, no ano 415 d.C., a caminho do trabalho, ela foi atacada por uma multidão fanática de seguidores de Cirilo. Eles a puxaram da carruagem, rasgaram suas roupas e tiraram a carne dos ossos com conchas de aliote. Seus restos mortais foram queimados, seus trabalhos destruídos, seu nome esquecido.
Cirilo foi feito santo. A glória que vemos à minha volta não é nada além de memória. Ela não existe. Os últimos restos da biblioteca foram destruídos 1 ano após a morte de Hipácia. É como se toda uma civilização tivesse passado por uma cirurgia cerebral radical auto-infligida para que a maioria de suas memórias, descobertas, ideias e paixões fosse irrevogavelmente eliminada. A perda foi incalculável. Em alguns casos, sabemos apenas os títulos sedutores de livros que foram destruídos. Na maior parte dos casos, não sabemos nem os títulos, nem os autores. Sabemos que nesta biblioteca havia 123 peças diferentes de Sófocles, das quais apenas 7 sobreviveram até nossa época. Uma dessas 7 é Édipo Rei. Números similares aplicam-se a obras perdidas de Ésquilo, Eurípides, Aristófanes. É tão pouco quanto se as únicas obras sobreviventes de um homem chamado William Shakespeare fossem Coriolano e Um Conto de Inverno, embora soubéssemos que ele tinha escrito outras coisas altamente apreciadas em sua época. Peças chamadas Hamlet, Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão, Júlio César, Rei Lear, Romeu e Julieta. A história está cheia de pessoas que, por medo ou ignorância ou sede de poder, destruíram tesouros de valor imensurável que, na verdade, pertencem a todos nós. Não devemos deixar isso acontecer de novo. Nós temos considerado a destruição de mundos e o fim de civilizações. Mas há uma outra perspectiva pela qual medir os esforços humanos. Eu vou contar uma história sobre o início. Há cerca de 15 bilhões de anos, o nosso universo começou com a explosão mais poderosa de todos os tempos. O universo expandiu-se, esfriou e escureceu. A energia condensou-se em matéria, em sua maior parte átomos de hidrogênio. E esses átomos acumularam-se em vastas nuvens que afastaram-se umas das outras e um dia viraram as galáxias. Dentro dessas galáxias nasceu a primeira geração de estrelas, incendiando a energia escondida na matéria, inundando o cosmo de luz. Átomos de hidrogênio tinham feito sóis e luz estelar. Naquela época, não havia planetas para receber a luz e nem criaturas vivas para admirar o brilho dos céus. Mas no fundo das fornalhas estelares, a fusão nuclear estava criando os átomos mais pesados, carbono e oxigênio, silício e ferro. Estes elementos, a cinza deixada pelo hidrogênio, foram as matérias-primas das quais os planetas e a vida surgiriam mais tarde. A princípio, os elementos pesados estavam presos no coração das estrelas. Mas estrelas imensas logo exauriram seu combustível e nos estertores da morte devolveram a maior parte de sua substância de volta para o espaço. O gás interestelar ficou enriquecido de elementos pesados. Na galáxia Via Láctea, a matéria do cosmo foi reciclada em novas gerações de estrelas, agora ricas em átomos pesados, um legado de suas antecessoras estelares. E no frio do espaço interestelar, grandes nuvens turbulentas foram reunidas por gravidade e atiçadas pela luz das estrelas. Em suas profundezas, os átomos pesados condensaram-se em grãos de poeira rochosa e gelo e em complexas moléculas baseadas em carbono. De acordo com as leis da física e da química, os átomos de hidrogênio tinham produzido a matéria da vida.
Em outras nuvens,